Cá estamos então para o nosso Falar Direto, o programa que vai ao ar todos os sábados. Hoje é 18 de novembro de 2023. Estamos, como o indicativo anuncia, em tempo de programa. Hoje vamos falar dos direitos civis e liberdades nos dias atuais, os avanços e recuos no contexto da transição rumo à democracia. A Rádio Despertar pretende identificar os principais avanços, recuos na era lourencista. Por que razão calaram-se as vozes críticas, em muitos casos substituídas por uma nova vaga de aspirantes a bajuladores? Uma imprensa financiada com fundos públicos praticamente sequestrada. Tudo isto faz o panorama em que vivemos e enfrentamos uma realidade, infelizmente, adversa ao processo democrático. A democracia descrita no discurso de quem está no poder como sendo um processo em construção, talvez uma escusa para tornar indeterminado no tempo este período de transição que leva 32 anos, iniciado, portanto, em 1991, com o acordo de Bicesse, na altura, uma série de alterações à legislação então vigente, uma série de alterações feitas à legislação vigente naquela altura, diga-se. Talvez uma tentativa de repor o espírito de Alvor sequestrado naquela altura. Como se pode firmar o constitucionalismo na República de Angola e dissipar as incertezas sobre o rumo político do nosso país? Esta é uma das perguntas que se deriva deste momento que nós estamos a viver. A dupla personalidade de muitos dos intelectuais angolanos que se posicionam de uma e de outra forma, consoante a circunstância e a conveniência. O Congresso do Direito foi disso demonstrador, ou seja, juristas que ajudaram a costurar o fato do chefe ontem, tornados críticos de hoje. Onde andam os conhecidos ativistas da sociedade civil? É uma das perguntas que se deriva do tema que estamos a colocar. Outra ainda, como está a morrer o sobrejante dos direitos civis na era lourencista? São algumas destas perguntas que são fazíveis no tema que nós colocamos, nomeadamente direitos civis e liberdades nos dias atuais, avanços e recuos no contexto da transição rumo à democracia. São nossos convidados Pedroski Teca, ativista político. Pedroski, bem-vindo à nossa emissão. Muito obrigado. O Dr. Manuel Cangundo. Dr. Cangundo, bem-vindo aos nossos estúdios, ao nosso programa. Obrigado, caro Solombe. Saudações a si e aos meus colegas de painel, nomeadamente o Pedroski Teca, o Francisco Teixeira e também aos nossos rádios ouvintes. E como anunciou o Dr. Manuel Cangundo, obrigado pelo favor que me fez, também está presente o Francisco Teixeira, é o presidente da Associação dos Estudantes, o MEA, uma famosa instituição que tem intervenção presente nos dias que ocorrem. Francisco, bem-vindo à nossa emissão. Muito obrigado mesmo, muito obrigado ao caro jornalista, obrigado aos meus colegas de painel, obrigado a todos os ouvintes que essa hora estão sintonizados na Rádio Despertar. Muito bem, então cá estamos, o programa Falar Direto é uma produção da Rádio Despertar, com participação de Palmira Vilares na assistência de produção. Na redação central está o António Festos. Aqui nos nossos estúdios está o Hugo Elias no controle da operação sonora da nossa emissão. E não se esqueça, a nossa emissão tem a supervisão do Horácio dos Reis. Eu sou o Alexandre Neto Solombe. Vamos, nos próximos tempos, discorrer sobre este tema que parece atual, nomeadamente dos direitos civis e liberdades nos dias atuais, avanços e recuos no contexto da transição rumo à democracia. Vou começar por si, Dr.
Cangundo, e colocando-lhe a seguinte pergunta: acompanhou o Congresso do Direito? Creio ter sido este congresso realizado recentemente com intervenções de figuras proeminentes ligadas, portanto, ao direito. Acompanhou este congresso? Bem, mais uma vez obrigado. Acompanhei sim, Solombe. Acompanhei com muita expectativa e devo dizer com satisfação também, não obstante tudo que se diga, não é, contra, sobretudo este evento. Mas deixa-me primeiro lançar aqui algumas notas em relação É o tema, certamente vai fazê-lo. Eu pergunto, coloquei esta pergunta para depois premuniciar uma outra. Sabe qual é? Como é que viu o desempenho daqueles que ontem, enfim, eram os costureiros do fato do chefe e hoje, enfim, são os críticos, parecendo transmitir uma mensagem completamente diferente? Ontem defendia uma coisa, hoje tem sido esta personalidade no contexto que nós vivemos, das pessoas, dos nossos intelectuais. Pois, Solombe, deixa-me dizer, e penso que nesta matéria a minha opinião em relação a isso é conhecida, não só das pessoas que entendem que aquilo que os outros hoje dizem deixa de valer, por mais que seja verdade, só porque noutra hora eles estavam em sentido contrário e agora porque têm o direito de se apoiados. refazer. Exatamente, têm todo o direito. Aliás, o direito de mudança assiste a todo ser humano. Aliás, a própria Bíblia fala sobre isso. Bem-aventurado o ser humano que consegue reconhecer as suas falhas e dê uma volta, não é? Para trás, no sentido de adotar comportamentos ou condutas não antes, portanto, verificadas em si. Por outro lado, eu gosto de analisar aquilo que se diz, não quem diz. Okay. Para mim conta muito o que se diz, não quem diz. Mas há quem já dizia naquela altura, no contexto da postura do fato que foi ajustado. Sim, mas temos também que compreender os contextos. O grande problema em Angola costumo dizer, que é o problema da fome. E aqui eu continuo sempre a parafrasear o professor e também advogado Sérgio Raimundo, a questão de colocarmos sempre os nossos saberes em troca de um prato de arroz com peixe frito, não é? Isto é a verdade em relação a essa questão toda que se levanta, essa polêmica. Portanto, não há outra coisa que se possa dizer que não seja esta. Daí que, noutra hora, e como disseste, e muito bem, muita gente ajudou a construir o casaco para o chefe, porque interessava que o chefe também deixasse cair migalhas para essas pessoas. E é dessas migalhas que muita gente sobrevive até hoje. Mas, como eu dizia, não interessa muito quem o diz. Para mim, interessa aquilo que se diz. E aquilo que se produziu nesse congresso, para mim, foi... Nesse congresso, o segundo, no caso, do Direito Constitucional, não é, em Angola, para mim foi proveitoso, porque podem ser tiradas daí várias matérias, podem servir sempre de elemento base para operarmos mudança, sobretudo naquilo que diz respeito à consolidação do Estado de Direito Democrático em Angola, se quisermos. Porque foi dito neste congresso, e de forma unânime, que em Angola há um grande déficit da aplicação das normas constitucionais. E quem disseram são as mesmas pessoas, dentre elas, né? Dentre as pessoas que disseram, estão as mesmas pessoas que ajudaram a construir o tal casaco. Mas o tal casaco também não é de todo mal. Né? O tal casaco, aliás, hoje vamos discutir sobre isto, ou na nossa discussão vamos buscar este casaco para fundamentar aquilo que é, digamos, o que será a nossa discussão aqui, para dizer que o tal casaco não é de todo mal, também tem algumas particularidades muito boas, que infelizmente não estão a ser adotadas. É aí que este congresso trouxe à tona esta matéria, quer dizer, a não aplicação das normas que esse próprio casaco também traz. Quer dizer que existe esse déficit e foi identificado. Agora, a não aplicação, as razões da não aplicação também já são subejamente conhecidas, né? É que estas normas não se aplicam porque vão em contramão com aquele que hoje dirige o poder, com aquele que tem hoje o controle do poder, que tem o controle do barco, não é? Porque olhando para as várias normas que foram citadas, sendo elas observadas, não é? Ou aplicadas, quem dirige hoje o poder teria grande dificuldade, como é a questão, por exemplo, dos direitos e liberdades, que é a coisa que vamos tratar hoje aqui. Muito bem. Olha, Dr. Cangundo, eu já volto a si. Vou agora passar a palavra ao Pedro Oski Teca.
Como anda a questão dos direitos civis e liberdades nos dias atuais? Esta é a pergunta central. Para começar, e certamente terá outros dizeres que vamos conseguir captar ao longo do nosso programa. Muito obrigado. Antes de responder a esta questão, eu gostaria de comentar um pouco naquilo que o meu colega de painel disse, né? Que não importa quem diz, mas sim o conteúdo, né? Aquilo que se diz. Em parte sim, mas há a componente humana que é a coerência, né? A coerência é um elemento bastante importante na minha visão, porque se outrora estas pessoas andaram a afundar o país, né, e hoje vêm com um discurso de bons samaritanos, de que amam Angola, etc, é bastante preocupante. Qual é a análise que eu faço desta situação toda? Estas pessoas, para mim, apenas mudaram o discurso porque a situação já não lhes favorece atualmente, no contexto atual. Eles já não estão a ganhar o que eles ganhavam Contexto anterior. na governação do ex-presidente da República. Eu vi, por exemplo, a intervenção de um padre, né, quanto à situação do novo aeroporto, por não terem mencionado o nome do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Eu vi a indignação daquele padre. E todos nós conhecemos, acredito que todos nós conhecemos quais eram os posicionamentos do mesmo padre durante a era de José Eduardo dos Santos. Enquanto o povo chorava, enquanto os críticos e opositores apontavam os erros, era uma das pessoas que passava a mão, passava o bálsamo por cima daquilo que não estava bom, dizia que estava bom. Mas então, Mas Pedro, esta pessoa, neste caso, penso que esse padre está a ser coerente. Se antes defendia e agora continua a defender, penso que ele está a ser coerente. Era só essa nota. O padre não está a ser coerente porque ele está a ir em contramão daquele partido que ele defendia. Entendes? Okay. Há incoerência neste lado, porque quem continua no poder é o mesmo partido. Okay. É o mesmo partido. Hoje em dia estamos a ver os juízes a reclamarem sobre a falta de independência, sobre as interferências do sistema executivo ao sistema judiciário. É gritante. Mas estas críticas a gente vem fazendo há anos, há décadas. Pois, mas e é interessante. Por que só hoje estão a ganhar essa coragem? É interessante que são as mesmas pessoas que têm vez e voz e grandes palcos para falarem. Infelizmente bastante interessante, confundindo as pessoas, bastante não é? interessante. Por isso é que eu coloquei são a as pergunta. Pessoas que fizeram as leis. São as pessoas que fizeram as leis. E muitas destas leis é que elas estão a criticar agora, porque já não lhes convém. Mas há o direito que já não lhes convém. O Dr. Manel Tangundo Desculpa-me só. Vamos realçar aqui algo que é muito importante, que são os poderes excessivos do presidente da República. Muitas pessoas, muitos dos juristas que elaboraram as propostas, muitos dos deputados que defenderam, muitos militantes que bajularam os poderes excessivos do ex-presidente da República, ou estão a reclamar que este poder, o atual presidente está a usar estes mesmos poderes de uma maneira que não está a lhes beneficiar. E para poderem camuflar isso, já estão a falar que não está a beneficiar o povo. Eu digo não. Isto por parte dessas pessoas que não têm coerência, né, porque eles foram os arquitetos deste mesmo sistema que hoje estão a reclamar. Isto não é coerência.
Não Isto é é um coerência. problema de Mas coerência. É um problema O de país, coerência. o país sai a ganhar agora que eles abriram os olhos, mas é bastante suspeita quando alguém que ajudou a nos afundar e hoje está a querer nos dar a mão. O apóstolo Paulo também fez uma reviravolta, né? Pois, mas olha, sabe o que é, Pedro Droski? Eu não gostava que ficasse com o monopólio da palavra, não é este o objetivo. É De verdade. todo modo, há o que disse o Dr. Manuel Cangundo, o direito das pessoas mudarem. As pessoas podem mudar, enfim, embora isso depois imponha um custo, que é a imagem da pessoa, não é? Coloca sempre em Mas causa. há, não tá? depois coloca sempre em Mas causa. Daí será a que é pergunta que. genuína? Será que se lhes derem qualquer coisa não irão trocar o discurso? Bem, isso já não podemos Isto- dizer. Isso já não sabemos. É né? a incoerência que está o a ser tempo, questionada. o tempo vai provar sobre a verticalidade das pessoas, neste caso citadas. Francisco Teixeira, eu sei que é uma das pessoas que está muito na linha da frente de quem efetivamente choca, com as devidas aspas, com os poderes instituídos que algumas vezes não vos deixam exercer os direitos civis, como estudantes, etc. Sente que há efetivamente retrocesso, em sua opinião, ou progredimos de alguma maneira no que as liberdades, aos direitos civis e etc. diz respeito? Vocês podem livremente manifestar-se quando querem contestar alguma coisa que não está correta, que é um sinal, é uma chamada de atenção, e as manifestações perseguem este objetivo, é chamar a atenção a quem está no poder. Sente que houve progressos ou retrocessos? Não, penso que o país regrediu. Desde que o presidente João Lourenço chegou ao poder, deu-nos aí 6 meses ou um ano e meio de algum avanço, assemelhava-se a alguns avanços na democracia, mas infelizmente voltaram a fechar-se e o país regrediu completamente, porque hoje as liberdades estão totalmente fechadas, os meios de comunicação pública só têm acesso àquelas pessoas que falam que convém ao governo. Por exemplo, quando se inaugurou o novo aeroporto, você ouvia 40 pessoas sendo entrevistadas, todos pensam a mesma coisa, que você pergunta se esse país é sério. Como você entrevista 40 pessoas e todos pensam do mesmo jeito? Você está a entrevistar 40 pessoas, todos pensam do mesmo jeito que o aeroporto vai ser um grande ganho, que é bem para todos nós, todos a pensar da mesma forma, como se fossem robôs. Quer dizer, isso é que não traz avanço à democracia, porque a democracia é também aceitar visões e pensamentos diferentes. Eu penso que nós regredimos. Hoje as pessoas estão cada vez mais com dificuldade de realizar atividades cívicas. Deixa-me só, como é que 40 pessoas são apologistas de um mesmo discurso? Como é que é possível maquinar 40 pessoas, não é? Para todas Sim, quer dizer, alinharem? é impressionante, isso até parece que temos que fazer um estudo. Como é que é possível eles a entrevistarem 40 pessoas, né? E todos a falar a mesma coisa? Tu olhas para Zimbo, olha para TPA, olha para Rada, todos estão a falar a mesma coisa, são pessoas diferentes e vieram de diferentes pontos. Eles vieram de Duís, vieram de Luar, uns vieram do Kwanza Norte, mas todos a falar a mesma coisa. Quer dizer, para você ouvir um angolano que pensa diferente, que tem uma visão diferente sobre o novo aeroporto, você tem que ir para a CNN ou tem que ir para a RTP África. Quer dizer, só ali é que você consegue encontrar 2 ou 3 vozes assim a discordarem de um ponto do outro. Porque quem faz o desenvolvimento e o crescimento também é essa discordância de opiniões, de ponto de vista. Muito bem. E, Olha, Francisco, eu estou, portanto, com este ponto, peguei o ponto, aliás, o país regrediu, nas tuas palavras, entendemos. A Dr. Manuel Cangundo não lhe dei a oportunidade de lançar os seus pontos de vista iniciais em relação ao tema que nós colocamos. Tenha a bondade, por Sim, favor. e porque Embora tenha aqui uma informação muito interessante, por acaso o Teca está a partilhar comigo agora, passando uma informação de que o presidente da Libéria, e aqui permitam esta parte, admite derrota nas eleições e felicita adversários. Estamos a falar do George Weah, o famoso jogador que, como sabemos, chegou a presidente e que agora está a admitir que efetivamente vai perder o poder com muita naturalidade. Este é o elemento que efetivamente nos chama aqui a atenção, felicitando já o adversário, que é no caso Joseph Boakai. Terei pronunciado corretamente o nome? Espero que sim. Dr. Cangundo, quero ouvi-lo, por favor.
em relação ao tema que nós colocamos esta manhã. Obrigado, Teca. Pois. Direitos civis e liberdades nos dias atuais, avanços e recuos no contexto da transição rumo à democracia. Bom, Quais são as impressões iniciais? atendendo que estamos a falar para uma amálgama de gente, que devem ser aos milhares, se não milhões, e porque nós, maioritariamente, somos pessoas ainda com um nível de literacia muito baixa, penso que faz todo necessário nós explicarmos de forma muito básica o que estamos aqui a tratar, porque senão depois as pessoas Ficam perdidas. sem saber o que estamos a discutir. É aí que eu acho pertinente fazer aqui algumas notas em relação ao que é isso, o que são os direitos civis, não é? Portanto, falar de direitos civis, não é? Não é nada mais do que aqueles direitos que estão intrinsecamente, que são intrínsecos, não é, ao exercício das liberdades individuais. Ou seja, direitos civis são direitos que estão ligados ao indivíduo, à pessoa, não é? Às liberdades individuais. E isto é uma matéria, portanto, que encontra dignidade constitucional na nossa Constituição, olhando aqui sobretudo para os capítulos 2º e 3º do título 2, não é? A partir dos artigos 30 em diante. E depois também temos aqui de dizer que os mesmos direitos encontram dignidade internacional porque são previstos em normativos internacionais, como é o caso da Carta Universal, ou melhor, Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta Internacional dos Direitos Humanos, bem como a Carta Africana dos Direitos Humanos, que todos esses instrumentos vêm dispor sobre os direitos civis dos cidadãos, o que passa a ser uma questão imperativa e não facultativa. Ou o que isso quer dizer? Queremos dizer com isto que, na verdade, os direitos civis devem ser concretizados de forma imperativa e não facultativa. Não depende da vontade do Estado permitir o seu exercício ou não, não é? Porque qualquer Estado, sobretudo aqueles que são signatários, portanto, dos acordos que dão lugar à criação das Nações Unidas e que depois venham a ser signatários desse instrumento que eu aqui citei, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta Internacional dos Direitos Humanos e a Carta Africana dos Direitos Humanos, todos estes têm por obrigação ou por dever permitir o exercício destes direitos às suas populações. Embora as ditaduras também invoquem esta Carta Universal. Invocam, mas o invocar é uma coisa, depois cumprir também é outra coisa. O mais importante é a prática, aquilo que se verifica na prática. Exatamente, é onde eu quero chegar. E depois, o nosso tema ele é abrangente, fala dos direitos civis, mas depois tem outro elemento também, liberdades, que não é a mesma coisa que direitos civis. Okay. Não é? E o que é que vai ser a liberdade? Na verdade, a liberdade vai ser um conjunto de exercícios que nos permitam depois dar lugar a esses exercícios. Okay. Dos direitos civis. Sim. Ou seja, a liberdade tem que ver com uma condição do verbo ser, onde vai consistir na liberdade de falar, de pensar, a liberdade de opinião, a liberdade, por exemplo, religiosa e tantas outras previstas também desde a nossa Constituição, bem como essas cartas que eu aqui citei, para dizer que também mais uma questão imperativa e não facultativa. Quando questiona-se ou quando se coloca a questão de saber avanços e recuos, não é? Portanto, essa premissa de avanços e recuos suscita a questão de saber como nós andamos no capítulo dos direitos civis e das liberdades fundamentais. Ou seja, se há de facto um avanço ou há um recuo. E aqui o meu amigo, o presidente do MEIA, Francisco Teixeira, foi bastante profícuo e inteligente quando ele começou a enumerar algumas coisas e depois concluiu de forma genérica que na verdade há um conjunto de recuos. Recuos por quê? Porque Angola é Angola desde 1975. E o Solombe, quando ia apresentando o tema, falou na questão da transição. Eu, quando estive a preparar o tema, eu me perguntei muitas vezes, mas transição, se de facto isso existe em Angola, se existe, como é que isso acontece? Porque eu sei lá, eu tenho dificuldade de compreender uma transição, que na verdade é um processo, não é? Que acontece, ou seja, que foi lançado desde 1965, mas até hoje não conhece ainda seu final.
Quer dizer, continuamos num processo de transição e me parece que vamos continuar, se calhar, por mais 75 anos, quem sabe, mais 150 ou mais 300 anos. Pois, por força, eu calculo que há aqui uma combinação de fatores que levaram a que os governantes angolanos no poder julgassem que a uma dada altura deviam organizar o país tal como os outros países normais. Então começaram a evocar a democracia. E isto aconteceu, uma decisão que foi tomada no Congresso, segundo Congresso do MPLA, em 1987, mais ou menos, para em 91 assinarem-se os acordos de Bicesse, não é? Aconteceu aquela rubrica que nós, ou rubrica, aliás, que nós tivemos, feita pelo Dr. Savimbi e por Eduardo Santos, e que todos nós acompanhamos através da televisão. O grande problema está depois na praticidade daquilo que efetivamente as pessoas julgaram que passaria a ser o nosso Estado. Estado democrático de direito. De modo que a literatura registou ou registra já Angola como estando a viver uma das transições mais longas do mundo. Nós temos 32 anos De transição. de transição. E a pergunta que se coloca é: mas estamos mesmo a fazer transição? Talvez é aí onde o Dr. Cangundo quer chegar. Será que a nossa transição está mesmo a acontecer? Alguma vez começou? Não, Ou foi circunstancial? Esta é de facto a minha questão. Se de facto essa transição existe, porque um processo de transição não pode ser tão longo. Porque, tanto é que as pessoas que propuseram a tal transição, muitas delas já nem vivem, né? já estão no outro mundo, e sequer conheceram os feitos da tal transição que foi negociada. Por outra, eu gostava ainda de continuar elencando. Desculpe aquilo ter que são- interrompido. Exatamente, aquilo que são os direitos civis, de acordo quer com a Constituição, quer com esses normativos que eu aqui já citei, que vão ser, nomeadamente, o direito à habitação. Para depois nós irmos, do ponto de vista prático, compreendermos se de facto esses direitos têm sido exercidos ou exercitados em Angola ou não, se têm sido efetivados ou não. O direito da habitação. Bom, de acordo com a nossa Constituição, isto é, no número 1 do artigo 86, todo cidadão tem o direito a uma habitação e a qualidade de vida. Ontem, quando me mandaram o tema, por coincidência, eu entro nas redes sociais, deparei-me com um vídeo de uma menina que está a lacrimejar. Julgo ser dessas demolições, vítima de demolições, julgo ser dessas que ocorreram nos anos últimos, onde a menina questiona se nesse país só os polícias, os militares, os governantes é que podem viver bem, que só eles é que podem estudar e as populações não. Quer dizer, uma menina de, acredito ter 13 anos, a trazer uma reflexão bastante lógica, o que permite-nos afirmar que o próprio Estado angolano está a transformar até as crianças em revolucionárias. Quer dizer, quando olhamos para aquela explanação, aqueles lamentos daquela menina, a resposta que se depreende é que, na verdade, o direito à habitação não é assegurado em Angola. Ou seja, não existe isto. Este mesmo direito, na verdade, também está previsto em outras normas. E aqui também pode ser, digamos, acolado com a questão do direito à infância. Porque se a criança tem direito a uma infância condigna, esta infância só pode ser condigna dentro de um lar. E este lar é a tal habitação que nós dissemos. Bom, se um pai não lhe é dado o direito de possuir uma casa para criar um filho, que dignidade vai conferir a este filho, a esta criança, a esta infância, que a Constituição diz que o Estado angolano deve assegurar isto? É claro que este direito estão a ser completamente violados, vilipendiados, pisoteados por quem os devia assegurar, nomeadamente o Estado angolano. Mas isto, na verdade, não acontece de forma inocente. Isso é uma questão programada. Mas lá para frente vamos depois justificar porque desta nossa afirmação. Desta programação. Depois, vamos também ter, digamos, a questão que é dos direitos, não é, civis na perspectiva ainda do seu exercício. E aqui olhando para a questão, por exemplo, do direito à liberdade de reunião
e manifestação. Muito bem, olha, ficamos por aqui por enquanto. Eu sei que vai ter oportunidade de continuar Está e por bem. acaso gostava de vê-lo a continuar a fundamentar essa questão da programação, da perspectiva, porque transmite a ideia de que alguém está no poder com perspectivas de impedir que os outros compatriotas desfrutem desses direitos consagrados na Constituição. Mas há a pergunta que se levanta, Petrovski, será que alguma vez, efetivamente, porque esta questão das demolições citadas pelo Dr. Cangundo não são uma novidade. A questão das demolições, por exemplo, eu estou recordado e disto derivou-se a produção de uma vinheta que por acaso é muito usada aqui na Rádio Despertar, das demolições ocorridas no Iraque, em Tikrit. Por acaso os angolanos são bons especialistas a designar a atribuição dos nomes. Mas alguma vez, efetivamente, será que se pode estabelecer a diferença entre um dado momento que nós vivemos e este que estamos a viver atualmente? Há mesmo essa possibilidade de se fazer grandes comparações? Ou o presidente atual, João Lourenço, é um exímio seguidor, apesar de tudo que nós assistimos, seguidor das políticas do presidente Eduardo Santos? Parece que não há muita diferença. Ele parece um exímio continuador das práticas de ontem. Eu não sei se concorda comigo. O presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, ele limpou de tal forma a imagem do ex-presidente José Eduardo dos Santos que atualmente José Eduardo dos Santos parece mesmo um santo. É tanta maldade, é tanto retrocesso que as pessoas... Epá, até músicas já estamos a cantar. Estava em Angola, coiou mais no tempo do Zé. E nós sabemos que o presidente José Eduardo dos Santos foi um presidente péssimo. Foi um presidente altamente nepotista. Foi um presidente corrupto. Infelizmente, o atual presidente está a superar o ex-presidente na desgovernação, na incompetência. Lamentavelmente. Olha que durante os 38 anos do presidente José Eduardo dos Santos, eram poucas pessoas, eu posso dizer, que foram detidas porque injuriaram o presidente. Esta é uma novidade, por acaso. Em tão pouco tempo de governação, quantas pessoas é que foram à cadeia, ou quantas pessoas é que tiveram a coragem de ofender a mãe do presidente? Nós não víamos isso em tempos do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Mas a verdade é que as pessoas já não têm nada a perder. As pessoas tornaram-se inconsequentes. Quem está com fome não mede as ações. E o que estamos a ver, as pessoas estão a ofender moralmente o presidente da República. Isso é grave. O presidente da República tem que se rever. Estamos a regredir. Quanto à situação das demolições de casas, eu lembro-me quando comecei o ativismo, um dos incidentes que mais me marcou foi o projeto Não Partam a Minha Casa, pela Associação Omunga do Lubito, em Benguela, que outrora era liderado, que foi fundado pelo o ativista José Patrocínio, que a sua alma descansa em paz, infeliz memória. Olha, aquilo foi, eles realizaram este projeto, começou em 2010. Eles realizaram uma manifestação, uma marcha, onde haviam mais polícias a acompanhar do que os manifestantes. Eram muito pouco. O regime estremeceu por causa disso. Mas ao longo dos anos a gente tem vindo a acompanhar sucessivas demolições de residências, demolições injustas, não é? Sem compensações justas para com as populações. Vimos as populações da ilha de Luanda, tantas populações de Viana, nos zangos, todos os zangos.
A vida pacífica. No projeto Vida Pacífica temos aquilo que os habitantes da Vida Pacífica chamam de a favela. As pessoas vivem, é uma diferença abismal. Enquanto outros vivem em prédios, tomam banho no chuveiro, têm luz 24 sobre 24 horas, existem casas de chapa no outro lado, por baixo. Isto é bastante grave. Nós estamos a regredir. O país lamentou bastante a morte do pequeno Rufino. Acredito que isto foi em 2000 e... Não sou muito bom a memorizar datas, mas o nome do pequeno realmente ficou na memória de muitos angolanos. Quantas famílias terão de perder os seus por causa de casa? Os processos de demolições ou de desalojamento das populações em determinadas localidades do país ou da cidade capital principalmente têm sido feitos de maneira injusta. O governo tem de rever essa prática. Tem de haver consenso. O governo tem de indemnizar as pessoas. As demolições jamais devem ser feitas pelos militares. As pessoas são acordadas em suas casas, os bairros são cercados 4 horas, 5 horas da madrugada. As pessoas são cercadas e arrancadas de suas residências, são proibidas de levar os seus pertences. E olha, a gente assiste. Tem famílias que uma vida construída é derrubada em 1 hora pelos tratores, sob a proteção dos militares, dos polícias. O que é isto? Isto está infelizmente a Que acontecer. país é este? Olha, eu queria anunciar a presença na linha, via Zoom, do Nelson Dembo, ou melhor, corrigindo, portanto, estão aqui a dizer que é o Dito Dali que está na linha. Quem me dera ter o Nelson Dembo para, enfim, testemunhar as suas experiências por ser uma das vítimas deste regime e tendo deixado o nosso território, encontrando-se algures pelo mundo, não pode estar aqui, mas estávamos então a anunciar a presença do Dito Dali. Dito Dali, muito bom dia. Eu sei que tem estado na linha da frente da defesa destes direitos e gostava que me contasse, me fizesse a sua apreciação sobre o desenvolvimento no atual momento, os direitos civis e as liberdades nos dias atuais. Queria que me falasse sobre os avanços e recuos. Qual é, da sua experiência, a percepção que tem do que se está a passar na nossa realidade? Bem-vindo. Ok, obrigado. Bom dia, caro jornalista. Bom dia aos colegas do painel. Extensivo bom dia também aos nossos ouvintes da Rádio Despertar. Bem, relativamente à questão que me coloca sobre os avanços e recuos de Angola, gostaria de fazer uma radiografia histórica. Não é dizer que com a queda do Muro de Berlim, que se deu em 1989, assistiu-se uma onda de democratização, um processo de democratização em África, e Angola não fugiu à regra. Angola tinha um regime de partido único, cujo poder andou centralizado num partido-Estado, né, nesse caso o MPLA, que governa o país, até aos dias de hoje. Mas em 1991 houve a celebração chamada Acordo de Sete, que forçaram o regime a institucionalizar no país o multipartidarismo. Não é? A partir desse momento, a Angola passou a coabitar com outras forças políticas, não é? E institucionalizou-se uma democracia no nosso país. No entanto, em 92 foram realizadas as primeiras eleições, que depois dessas eleições o país mergulhou num conflito armado,
no caso, Angola viveu um período de guerra pós-eleitoral. Por um lado, o governo diz, na altura justificou que houve um ato, tentativa de sabotagem por parte da UNITA, que terá rejeitado o resultado eleitoral. Essa é a versão do governo. E a versão da UNITA, na altura, denunciou as irregularidades e a fraude eleitoral, e juntando essas duas componentes, não é, levaram o país à guerra, ou ao conflito armado pós-eleitoral. No entanto, mais eleições estas depois, o próprio ex-presidente fundador, Jonas Savimbi, chegou a reconhecer e aceitar o resultado eleitoral. Mas depois houve perca de vidas humanas. No caso, a direção da UNITA tinha sido decapitada, uma boa parte da direção da UNITA. No entanto, em 2002, com o fim da guerra no país, em 2008, Angola realizou as primeiras eleições pós-guerra. Eleições essas que tinham sido ganhas pelo MPLA, segundo os dados oficiais. Em 2010, o país assistiu à aprovação da atual Constituição da República de Angola, que com essa Constituição houve um alargamento do ponto de vista das liberdades e direitos fundamentais dos cidadãos. Aqui podemos dizer que houve um avanço, não é, do ponto de vista das liberdades fundamentais e as garantias dos cidadãos. Temos uma Constituição, teoricamente, uma Constituição muito democrática, né? Excepto a questão da eleição do presidente e a centralização dos poderes, mas no âmbito dos direitos é uma Constituição vai lá, progressista. Então, a par disso, em 2022 já, o que houve? Realizou-se as quintas eleições no país, que foram também ganhas pelo MPLA, segundo a versão oficial da CNE. No entanto, mas a par disso, depois fomos assistindo outros elementos que foram beliscando o Estado de Direito Democrático. Houve, nessa altura, a anulação do Congresso, o 13º Congresso da UNITA, não é? Foi realizado em 2019, a qual o atual presidente tinha sido escolhido de forma legítima pelos seus militantes para então conduzir o destino do maior partido da oposição. Resumindo, dito entanto, resumindo, portanto, e concluindo nesta sua intervenção, em relação ao nosso tema, resumindo e concluindo, por favor, para não tornar monótono. Resumindo e concluindo, podemos dizer que há um recuo, não é, da democracia angolana. Há um recuo por quê? Porque continuamos a ter um governo, um regime que não respeita hoje todos estes direitos que foram conquistando ao longo desse processo histórico. Temos um regime que tudo faz para se manter no poder. Hoje, os cidadãos, seus direitos são cerceados, jovens a serem mortos porque pensam diferente, jovens a serem encarcerados porque estão a exigir a concretização dos seus direitos. Hoje, em Angola, não é possível sonhar ter uma qualidade de vida razoável. O direito à habitação hoje passou a ser um luxo, que poderia ser algo normal. Hoje temos um governo, para dar a casa a um cidadão, precisa cooptar o cidadão, precisa que o cidadão venda a sua consciência através do CNJ para ter acesso a uma residência. Uma vez que é um projeto do Estado e o cidadão, por si só, pagará, não é, a chamada renda resolúvel.
No entanto, em Angola, atualmente não é possível vivermos. Nunca se assistiu na história desse país tanta gente a vasculhar os depósitos de lixo, os contentores de lixo, à procura de algum resto para, então, manter o estômago um pouco quente ou vivo, né? No entanto, o que precisamos fazer para sairmos disso é continuarmos a lutar e a denunciar, mas não é a luta das redes sociais, não é a luta só estar na rede despertar, porque Angola vai mudar. Nós temos que consciencializar o cidadão. Então, para Angola mudar, nós precisamos morrer, né? Um grupo deve morrer para que Angola mude. Fora disso, não é, porque o regime investiu tanto no medo, através de que eu costumo dizer que o 27 de maio serviu para silenciar uma geração e para inculcar medo a uma outra geração. Felizmente, nós, a partir de 2021, 2011, né, fomos dando esse passo de desafiar o medo, vencer o medo, e que se deu como processo dos 15 mais 2, que veio exatamente para tentar libertar a consciência dos jovens. Hoje temos tido um aumento exponencial, né, no âmbito da construção crítica, a coragem. Então, já temos de passar para outro estágio dessa luta, entregarmos as nossas vidas para que Angola mude. Claro que não precisávamos disso, temos que morrer para Angola mudar. Mas temos que seguir o exemplo do Jonas Savimbi, que entregou a vida dele em prol da Angola. Nós também precisamos fazer isso para que Angola saia desse escombro político, econômico, cultural e social a que se encontra. Muito bem, obrigado então por esta intervenção. Espero tê-lo mais tempo na linha e que, enfim, felizmente as coisas corram a contento, porque muitas vezes é difícil manter uma ligação que tenha princípio e fim. Não foi o seu caso, foi bem sucedido. Espero tê-lo ali do outro lado para intervenções que formos solicitar quando se fizer oportuno. Eu iria aqui passar a palavra ao Francisco Teixeira do MEIA, que deixou aqui a conclusão preliminar, e aliás parece que há uma concórdia em relação aos recuos que se estão a registrar, mas sobretudo elencou a ideia do falar quase todos, 40 pessoas foi o que ele registou quanto à inauguração do aeroporto internacional, o novo aeroporto, o designado Agostinho Neto. Registrou 40 pessoas e perguntava-se como é possível, tem um caso de estudo, como é possível que 40 pessoas tenham a mesma opinião, sejam unânimes em dizer, com as devidas aspas, obviamente, a mesma coisa, num e noutro canal de televisão, que são, no fundo, canais que todos eles pertencem, portanto, são canais do Estado. Em Angola já não existe televisão privada. Este é efetivamente o caso que eu gostava de voltar a colocar aqui ao Teixeira. Em sua opinião, como é que se podem domesticar 40 pessoas e elas todas podem falar ao mesmo tempo, não sendo ao mesmo tempo, no mesmo canal, num outro canal, todos fazerem o mesmo discurso? É uma bajulação que estamos a vivenciar novamente, mais ou menos parecida com aquela que tivemos num dado período, no tempo do presidente José Eduardo dos Santos, e que deixou algumas vítimas. Alguns deles estão praticamente encostados, não ganharam muito e são olhados, ou não caíram na graça do atual rei que está no palácio. E o que está a acontecer? Que lições é que podem ser retiradas, portanto, retirados nesse caso, deste tipo de comportamento das pessoas abraçarem a bajulação? Compreendemos por sobrevivência, certo, mas com as consequências que isto tem num futuro próximo. Pode comentar um bocadinho sobre este... Não, eu penso que quem perde com tudo isso é o país, né? Porque as pessoas dizem ser intelectuais, têm uma formação superior, alguns deles são professores universitários, decanos, outros chegam até a magnífico reitor, mas não conseguem depois discutir o óbvio, né? Tu vais discutir com um decano e ele está a te dizer, olha, não temos carteiras, não temos apoio, mas eu não posso falar isso. Eu não posso dizer que não tenho carteira. Quer dizer que ele recebe a ministra, recebe, quando vai para a imprensa, ele diz que está tudo bem. Mas era suposto que os que mais estudam
né? Deviam ser as pessoas com mais coragem, com mais capacidade de meter o país para frente. Mas são as pessoas que mais retardam o país. São os intelectuais que desde 1975 vêm falar de diversificação da economia. Então, de 75 até agora, sempre a cantar diversificação, ela não acontece. 1978 foi o ano da agricultura, estou lembrado, já era nascido. E já falavam de diversificação, mas ontem ainda vi um governante dizer, não, temos que diversificar, mas 20, 30 anos você não tem. Quer dizer, e eles vão como cantores, como pastores e padres, eles vão nos repetindo essa música várias vezes. E parece que nós vamos ver, não, olha, daqui a 6 meses eles vão já diversificar. O ano passa, vai eleição, olha, nós vamos já diversificar. E quando tu vai vendo hoje para a diversificação da economia, eles não aplicam nada. Olha para os jornais privados. O Folha 8 foi bloqueado, os jornais todos hoje já não existem. Antes nós tínhamos a mania de ir para Cuca, de ir para Mutamba comprar jornais semanários. Eles foram todos bloqueados. Existe o Jornal da Angola, existe hoje o Novo Jornal. Simplesmente esses. O Expansão e o Expansão e o País. São jornais caros, fora do alcance do cidadão comum. Comprar um jornal por 1000 kwanzas fica realmente muito difícil. Olha, eu queria colocar a pergunta agora ao Dr. Manuel Cangundo. O Dito ali falou da onda de democratização. Samuel Huntington, um cientista político, fala da terceira vaga de democratização registada, que pontificou no dia 25 de abril, em Portugal, não é? Aquele acontecimento que teve lugar em Portugal, o 25 de abril, repercutiu-se para vários outros países, indo parar inclusivamente ao Chile, estou a falar da América Latina. A questão que eu coloco é, e do modo como o Dito colocou aqui a pergunta, estes direitos que descreveu aqui, e agora gostava de poder continuar, não é? Será que alguma vez os nossos dirigentes entronizaram, aceitaram que era preciso, ou foi apenas um simulacro praticado na altura para contemplar, enfim, as reivindicações que estavam a ser feitas por uma guerra civil que os amordaçava aqui até próximo de Luanda? Não foi apenas para quebrar o ímpeto da guerra na altura, porque a guerrilha estava a ameaçar Luanda e não se estava longe e eventualmente de uma revolução acontecer aqui na cidade capital. Não foi apenas um arranjo de circunstância. Bom, encontrado, e porque, aliás, o presidente Eduardo Santos dizia que a democracia não enche a barriga. São Sim. palavras dele, não é? Isto não era um manifestar não era um sinal de quem não aceita a democracia, que a democracia foi imposta. Não, quer dizer, quero pelo MPLA, que é o partido que sustenta o governo em Angola desde 75, e que me parece querer sustentar por mais 75 anos. Não é? Pelo menos isto é o que nos fazem perceber e crer, não é? E o que eles dizem também. Quero pelo próprio Eduardo dos Santos e agora pelo João Lourenço. Na verdade, nunca houve aqui nenhuma intenção de se respeitar a democracia. Por isso é que eu sempre, aliás, o Teixeira está aí, é meu amigo, e nós discutimos sempre isso. Mesmo quando se fala das ditas reformas que o João Lourenço tanto se arrogou no começo. Pois, mas elas existem. Que reformas? Nunca existiram. Por quê? Nunca existiu. Por quê? Porque não há vontade, não há autoridade moral de quem propõe fazer tais reformas. Mas deixa-me aqui dizer que, por mais que não tenham querido, mas em algum momento o Eduardo dos Santos foi obrigado a ceder. Foi assim que nós depois vimos que nos últimos anos da sua gestão começaram a surgir com muita força. Aliás, os Pedroski Teca, o seu ativismo começou a aparecer na época de Eduardo dos Santos. Os 15 mais 2 começaram a surgir com muita força. Todos nós conhecemos esse ativista ainda na época de Eduardo dos Santos. Não que ele quisesse, mas o próprio contexto político internacional o obrigou a aceitar isso, e cada dia que passa ele foi se abrindo um pouco mais. Só que ele comete um grande erro quando percebeu que não podia continuar a indicar João Lourenço para apresentar a República. Este foi o pior erro, o erro capital que Eduardo dos Santos cometeu e que certamente ele não se perdoou. Ele morreu e ele próprio não se perdoou por isto. E vou dizer porque que Mas havia alguma outra opção diferente que garantisse que efetivamente... Há sempre opção, porque não se precisa ver sempre as pessoas para governar, os únicos iluminados como sendo do MPLA.
Podiam muito bem criar, digamos, uma coligação de forças. E porque há pessoas em Angola dotadas de bom sentimento, sentimento de Estado. Elas podem ser encontradas no Bloco Democrático, na UNITA, até na sociedade civil. Podia-se encontrar aqui uma plataforma comum de entendimento que permitisse fazer com que Angola saísse desse marasmo em que está até agora, percebe? O grande problema é continuar a olhar que os benquistos são sempre os militantes do MPLA. São esses que podem, né, porque têm a bênção de Deus para governar. Como dizia o Platão, são esses que têm a mente de ouro, está a ver? Os outros são todos prata e ferros, não servem. É aqui onde está o problema. E veja, ou seja, o regresso, o recuo no que respeita ao exercício dos direitos civis é tão grande em João Lourenço que nem mesmo as instituições que outrora pelo menos fingiam, não é, hoje conseguem fingir. Porque veja, nós quando olhamos, por exemplo, do conjunto dos direitos civis que estão mesmo previstos na própria Constituição, a partir dos artigos 30 e seguintes, o direito à vida, o direito à integridade pessoal, o direito à identidade privada, intimidade, quer dizer, todos esses direitos, na verdade, devem ser efetivados por meio de instituições públicas. Por exemplo, quando eu olho aqui, por exemplo, a questão do direito à integridade pessoal, o Pedrosco, enquanto ativista, já corre o risco, e acredito que corre até agora. Aliás, eu estou a falar aqui. Eu corro o risco, eu estou a sofrer retaliação em instituições do Estado, onde eu... Quer dizer, quando digo do Estado, do ponto de vista geral, né? Estou a falar da sociedade angolana. Instituições onde eu candidatei-me para exercício de uma ou outra função, infelizmente fui barrado por ser um crítico ao governo. Um crítico ao MPLA. Onde é que está a integridade deste cidadão Manuel Cangundo, que a própria Constituição diz que é um direito? Mas o senhor individual. terá sido submetido a um concurso e disputado Brevemente, oportunidades? eu vou trazer matérias brevemente. Vamos ter calma. Vou trazer matéria brevemente sobre o assunto. E sobre o assunto. Para fundamentar. Exatamente. E para não falar de mim, nesta casa de rádio, há um jornalista que se viu obrigado a fugir da Angola. O Cláudio, não é? Fugiu da Angola porque um jornalista crítico, cuja integridade física, a integridade moral ou a integridade em todos os segmentos foi colocado em causa. Dele e da sua família. Para salvaguardar a vida, teve que fugir da Angola. Como é que nós poderíamos ser capazes de efetivar, por exemplo, este direito? Por meio dos tribunais. Por meio da polícia. Por meio da PGR. Como? Eu me justifico. O Cláudio, quando começou a sofrer as ameaças, ele fez denúncias, fez declarações públicas. E nós não ouvimos declarações dessas instituições, sobretudo da polícia e da PGR. Sequer ouvimos a instauração de um inquérito para aferir se o Cláudio estava ele a mentir e com isso difamar as autoridades ou estava a falar a verdade. Não é? Todo mundo calou-se. E mais tarde veio-se dizer que o Cláudio era maluco. Ok, mas era maluco com base em quê? Ninguém conseguiu trazer dados de que o Cláudio não sofreu aquelas tentativas de assassinato, de agressão, de que a mulher não foi escortejada. Ninguém conseguiu trazer dados contra isto. Então, este direito fundamental coloca-se em causa. E estamos a falar do Cláudio, falei de mim, o próprio Francisco Teixeira e outros mais. Ou seja, toda a gente que hoje ousa criticar os atos do governo, está sujeito a isto. Está sujeito a ver a sua integridade pessoal em causa por causa do regime. Mas há aqui uma pergunta que se coloca até que... Eu gostava ainda de continuar para não perder Quero continuar, para não perder o fio. Exatamente. Tá bem, por favor. A parte disso, está, por exemplo, o direito, não é, a uma defesa ampla que está previsto no artigo 29 da própria Constituição da República de Angola. Como é que o direito à tutela jurisdicional efetiva? Como é que se efetiva esse direito? Através dos tribunais. Como é que andam hoje os tribunais? Quando perguntamos do Congresso, do segundo Congresso do Direito Constitucional em Angola, eu iria dizer, depois cortou-me, os exemplos que a doutora Paula Godinha trouxe de forma muito inteligente e oportuna. Citou exemplos muito concretos de como os tribunais
e muito menos os juízes, têm independência em Angola. Mas sabe que isto não era uma novidade, por acaso? Não, para mim nunca foi uma E novidade. terá Eu sido, sempre- o Teca terá dito, por mais palavra, menos palavra, que não era uma novidade. Havia reclamações de pessoas muito corajosas, daí o mérito de as exaltar, Exato. diferente daquelas que ontem, Exa- ganhando alguma coisa, não disseram nada, preferiram ficar Exatamente, caladas. Salomé, E... mas para dizer que, na verdade, infelizmente, por causa da decadência em que estão voltadas as nossas instituições, esses direitos não podem ser efetivados. Mas, de um modo porque- geral, as pessoas sabem, e a doutora Paula Godinho disse isso, do descrédito da justiça. É um facto. As pessoas não acreditam. Obviamente que é um citou- facto. Pois, isto é conhecido, as pessoas não acreditam. Mas então daí é que é impossível a efetivação desses direitos civis de que hoje estamos a discutir aqui, não é? Porque a efetivação desses direitos só é possível com instituições republicanas. É o que estou a dizer. Portanto, é tudo uma falácia. É tudo uma falácia, porque não há vontade para tal. Como eu dizia no começo, isso incomoda quem tem o leme do barco, quem tem a condução do barco. Isto incomoda o próprio João Lourenço. É assim que eu, por exemplo, tenho aqui um relatório publicado recentemente da Human Rights Watch, que traz um conjunto de violações imputadas todas ao próprio João Lourenço. Não é? Onde se diz que o próprio governo João Lourenço nem tem sido capaz de investigar as várias denúncias que têm ocorrido. Citei aqui o caso do Cláudio, tem o caso, o caso das Lundas, onde aquilo foi uma chacina, aquilo foi quase que um genocídio, porque é uma geração que foi destruída aí. Não é? É uma geração que foi destruída aí. Porque por causa do exercício de direitos fundamentais que estão previstos na Constituição. Não é? Que o diga, o Dr. Abel Chifucufuco, que em janeiro deste ano tentou com o seu projeto político para já servir Angola, fazer o lançamento da abertura do ano político. É que o ato nem aconteceu e foi abortado. Foi abortado ab initio. Mal começou o ato e foi abortado. Pessoas foram detidas, foram brutalmente espancadas. Então, que direitos é que nós hoje vamos dizer que estão a ser efetivados em Angola? Ou seja, nós os temos. Daí que no começo eu dizia que o próprio casaco construído à medida de Eduardo dos Santos, que agora foi recosturado O que é que tem de à positivo? medida Como disse? de Eduardo dos Santos. Não tem de positivo a questão esta destes teoria. direitos fundamentais. Ok, muito bem, percebi. Não é? Agora, falta a vontade política de quem está à frente do país para, digamos, os efetivar. Mas não os efetiva por quê? Porque sabe que isso entra em clara contradição com os seus interesses. Por exemplo, quando o João Lourenço, em 2017, faz... Para terminar mesmo, quero passar a palavra aos exatamente, outros vou aqui terminar presentes. mesmo assim, Pois. se bem que temos muito ainda para discorrer. Pois, mas há- Quando o João Lourenço teremos tempo, faz o certamente. prenúncio do combate à corrupção em Angola, que nós muitas vezes contestamos, o João Lourenço esqueceu-se de uma coisa, que ele é forjado pelo próprio sistema que ele acusa de corrupto. Assim sendo, ele acaba sendo um corrupto. Não é? E porque existem muitas evidências. Ele mesmo diz que ele contribui na produção de alimentos aqui por meio da sua fazenda. Mas só que esqueceu de dizer como construiu a fazenda. Bom, até nos dizer, nós vamos continuar a ver o João Lourenço como um corrupto, igual ao Gino Carneiro, que tem processo de corrupção, igual ao General Kubeli, que tem processo de corrupção no tribunal, mas nada se conhece em relação ao próprio João Lourenço. Pois é. Não é? Isto Então é- por que ele não abre as instituições de modo que sejam capazes também de instaurar um processo de inquérito contra o próprio João Lourenço? Esta é a Não é? pergunta que se fica. Temos a questão, para terminar mesmo, de um dos seus conselheiros, que é o engenheiro Isaac dos Anjos. Existem denúncias públicas feitas pelo Rui Falcão, depois que lhe sucedeu em Benguela, de crimes de nepotismo, crimes de peculato, branqueamento de capitais. Existem denúncias públicas. Esta rádio passou isto. Outras também passaram. Mas até hoje não se conhece nenhum processo. Conhecemos sim processo contra Isabel dos Santos, contra João dos Santos, contra Augusto Mas. Por quê? Porque são pessoas que sempre foram muito ligadas aos Eduardo dos Santos. O que isso quer dizer? Que nunca houve combate à corrupção. Logo, há sim um combate entre os corruptos, em que aqueles, os mais fortes, que eles controlam o poder, estão a combater agora os mais fracos. Logo, há aqui uma violação dos direitos individuais.
Porque estão aqui implícitos direitos individuais desses cidadãos que hoje, infelizmente, estão a ser arrastados em esta pública como sendo gatunos, corruptos e tudo mais. Não é? Muito bem, olha, Teca, enfim, de tudo que foi dito aqui, faz-me concluir que, por este andar da carruagem, dificilmente nós nos vamos desenvencilhar da situação que estamos a viver. Por conseguinte, isto tem implicações na própria economia, os investidores não vêm. Aliás, disse a doutora Paula Godinho que ela é contactada por investidores que, perante o próprio ordenamento jurídico, têm diplomas que possibilitam uma expropriação que pode ser executada pela vontade de quem eventualmente dormir mal, no dia seguinte acorda e decide confiscar alguma coisa. Portanto, nós estamos inevitavelmente condenados a viver esta miséria. Há uma outra pergunta que se coloca, e já agora para juntar, é a questão da falta de solidariedade perante problemas que são visíveis. O Cláudio e outras pessoas, quando há um problema, as pessoas parece que estão indiferentes, não querem se meter, porque senão também ficam afetadas. Isto é um problema muito grande para Angola e será que temos mesmo que voltar a morrer, nas palavras do dito dali, para resgatar uma vida sã na nossa sociedade? Passa necessariamente por ali? É preciso que a gente ganhe coragem para protagonizarmos a tão desejada mudança no país. Acha que é falta de coragem? As pessoas estão Eu acho positivamente afetadas por estas intimidações? Sim, eu acho que é falta de coragem. Acho que é falta de coragem. As pessoas estão a preferir a escravatura ao lugar de lutarem para se desfazer deste... Infelizmente. Porque ainda somos bastante vulneráveis a este regime que durante os 48 anos moldou-nos a servi-lo. O regime sabe, sim, o regime sabe os nossos pontos fracos. O regime sabe que os angolanos não são unidos, não são solidários. Quando se trata de assuntos que realmente interessam, que realmente importam. Neste momento, por exemplo, na centralidade de vida pacífica, no Zango Zero, a administração local quer organizar uma maratona, uma feira frente ao bloco 8 na zona 2. Porque uma feira de que propósito, já agora para saber? Uma feira para a comemoração de mais um ano do município, isto. Comes e bebes. Okay. Né? Aquilo seria desde o 15 de setembro, acredito, desde o 15 de setembro a 31 de dezembro. Mas os moradores reivindicaram contra aquilo. Eles deixaram o tempo passar e agora fez limpeza naquela sim, voltaram à carga e estão a colocar os materiais para serem montados. Já estão a montar a própria feira. Há uma indignação gritante ali dos moradores. Os moradores na vida pacífica não têm um hospital. Não têm bancos, têm que sair fora da vida pacífica para poder, em qualquer hora, né? Principalmente em horas perigosas, para poderem ter acesso ao dinheiro, para poderem ter acesso à saúde. Né? E são as duas coisas que as pessoas querem naquele recinto, mas querem organizar maratonas. E o que é que está a acontecer? É que uma das pessoas que está a liderar o processo de contestação contra a administração local foi intimidada. E isto, a informação surgiu de um grupo de moradores que foram queixar o administrador. Quer dizer, os moradores que devem beneficiar desta reivindicação pelos seus direitos ainda vão para quem quer lhes fazer mal, vão para lá queixar, né? É a chamada bufaria. Né? Que, senhor chefe, aí os moradores estão a planejar isso e não, mas vocês lá estão cheios disso, né, Pedro? Vocês lá têm muitos bufos. Infelizmente, o governador de Luanda passou por lá
né? Fez Esteve uma lá, visita. esteve lá estes dias, Sim. a semana que está a terminar. Inventaram coisas de que pretendia-se fazer uma manifestação contra o governador quando o assunto era sobre aquela feira. Ameaçaram, intimidaram as pessoas. Aí, este é o país que temos. Nós não somos unidos. Entre nós Limitação dos existem direitos os civis. traidores. Estás a entender? É que nós temos que ter coragem, temos que olhar não só pela nossa barriga, não só pela nossa casa, o nosso frango na arca, as nossas despensas cheias, arroz com peixe né? frito. O arroz com peixe frito. Temos que pensar o país. Né? Quem pensa o país deve pensar todos. Porque se eu resolver o problema da minha casa, dos meus filhos, meus familiares, né? O vizinho, como é que fica? O nosso irmão, a nossa irmã angolana, será que não importa? Nós temos que pensar o país, porque por mais que a gente resolva somente a situação da nossa casa e não resolvemos a situação de todo mundo aqui, nós nunca estaremos bem. Nós estaremos vulneráveis à prostituição. Isto vai abranger os nossos filhos, a má educação, má saúde e tantos outros péssimos serviços que irão continuar a se perpetuar, a delinquência, o alcoolismo, tudo isso porque nós temos no poder pessoas que, apesar das críticas, sugestões, não querem mudar. O que tem estragado, num cômputo geral, o nosso país, né? Falamos da transição à democracia. São 32 anos de transição. No papel, o nosso país é lindo. O nosso país é democrático e de direito. De tal modo lindo. As leis são tão lindas, excepto, né, conforme alguém comentou aqui, os excessivos poderes do Presidente da República. Mas o que é que estraga realmente o nosso país? É a partidarização das instituições do Estado. As interferências do poder executivo ao poder legislativo e ao poder judiciário. Os excessivos poderes do Presidente da República faz com que ele nomeie tudo e todos nesses setores todos. Se calhar ele discordará que tem muitos poderes. Eu que tenho dito algumas vezes, foi dizendo, aliás, quando permitiu que fossem colocadas perguntas A nas própria entrevistas coletivas. Constituição da República, Finalmente. a própria E se ele Constituição discordar, a Constituição desmente isso, tanto que fez-se uma revisão, né? Fez-se uma revisão coro, né? À medida de um dele, né? coro e que esperava-se que o Presidente da República esvaziasse alguns desses excessos Olha, que tem, se me mas per- Pedro, se me infelizmente permite um ponto só. não Sabe- tocou sabe o que é que me porque pareceu uma comédia aqui? convenientemente lhe beneficiava. Ô Pedro, sabe o sim, que, sabe o que é que me pouquinho pareceu uma mesmo. comédia nessa revisão? É o facto de, se a Assembleia quiser, por exemplo, ouvir um ministro, tem que pedir autorização do presidente. Quer dizer, se ele não autorizar, o ministro não vai auditar no Isso Parlamento. toca-nos no acórdão do Isto é Tribunal. uma comédia, certo? Isto nos remete ao acórdão do Tribunal Constitucional que dizia que Mas este acórdão ficou ultrapassado com a nova Constituição. Sim, creio. esta é a minha hoje visão. em dia Esta é a minha visão. o ex-presidente do Tribunal Constitucional, o juiz Rui Freire. Rui Ferreira, tem um discurso contrário. Imagina alguém que metiu aquele acordo que praticamente feriu o processo de democratização do país, né? Que poderia, se fosse o Continua na fase contrário, embrionária. permitir que os detentores do poder executivo respondessem às questões, né? À Assembleia deputados, Nacional. pois. O que é normal num país democrático e de direito. Eles impediram isso. Quer dizer, a seu bel prazer, os ministros e o Presidente da República fazem e não podem prestar contas a ninguém. É o que se diz. Olha, Todos comem da micha, quem vai prestar conta? É Quem? Teixeira, por complicado. acaso, É complicado. só- Mas só- num só- país permita-me democrático só- de direito, terá o sido- Parlamento é o lugar onde Ouvi deve um deputado há dias, prestar contas. quando se lhe perguntava, aliás, em sede dessa questão da discussão do Orçamento Geral do Estado para 2024, Pois. quando se lhe perguntava se o MPLA, mesmo o deputado do MPLA não vê a necessidade de uma auditoria à dívida pública,
República, ele dizia, não, pela não vê essa necessidade, até porque nós estamos a governar bem, qual é a necessidade de Virgílio fazer Chova, monitoria? eu vou citar, É, Virgílio Chova, exatamente, deputado. temos que citar o nome, Virgílio, quer dizer, eu olhei para esse deputado e logo, mas tu não compreende, ele não é deputado do povo, percebes? Ele é deputado a serviço de um partido, é só isto. Então, isto é o que periga o nosso país, e como disse o Pedroski, reitero a questão da partidarização, porque até a própria Assembleia Nacional também está partidarizada. Aquilo que aconteceu, por exemplo, com o processo impeachment, que a UNITA propôs contra João Lourenço, aquilo é fruto da partidarização, né, da Assembleia Nacional. Não, a questão que se coloca, talvez, doutor Cangundo, é muito mais do que isso. Eu acho que a relação de poder entre os superiores e os deputados não têm a liberdade que nós imaginávamos que têm nas outras realidades. Sim, sim, os concordo, deputados de acordo. são, antes de tudo, são pessoas vinculadas a outros organismos. São subservientes. E obedecem a ordens castrenses. Daí que estou a dizer, são São subservientes. subservientes. Sabe E como é disso que eu- posso afirmar com uma sabe certa- mesmo como é este que é Virgílio Angola? Chova Sim. é muito mais do que um deputado. E mais não digo, de todo modo é uma opinião que fica aqui, permitiram. Obrigado. Olha, Desculpa-me, só tem algo importante. Olha que as nossas leis são bastante importantes, são bastante lindas. E há quem vai perguntar, Pedroski, mas se o país não fosse democrático, Pois. como é que o Pedroski tem essa liberdade de falar? Eu queria lá chegar, mas pronto. Aqui a questão é, a realidade é, os críticos e opositores nesse país falam até um certo limite. Porque quando o regime se sente ameaçado, Reage. aí reage. Uma coisa é nós estarmos aqui a fazer análise da situação geral do nosso país. Outra coisa é nós, neste momento, Chamar gatunos. pegarmos com todas as evidências, fazermos uma acusação contra um governador. Vai ver como é que vão te tratar. Aí é que se vê, aí é que nós tocamos na ferida, aí é que a face real deste país aparece. Fazer análise tudo muito bem, eles até deixam. Nós aqui falamos até ao volume Que eles permitem, que né? eles permitem. Certo. Infelizmente, Isso, há reações. essa é a nossa... Como é que vocês viram, Entre aspas, já agora democracia. fazendo uma parte aqui, o nosso tema é este, colocado, direitos civis e liberdades, etc. Como é que vocês viram, e na senda do que está a dizer, a Presidente da Assembleia Nacional a reprimir, chegando inclusive a reprimir um deputado com a sanção de retirada da palavra? Estou a falar do Domingo de Cabinda, não é? Sim. Pois não me parece que ele tenha insultado propriamente, mas adjetivou, falou dos gatunos e disse que estão na outra bancada, aqui ao lado ele indicou. Terá isto alguma coisa de muito ofensivo? Os gatunos são vários, não é? Eu não sei acompanhei. quem é que se sentiria na pele gatuno. Se calhar a carapuça serviu a muitos, mas eu vi a Presidenta retirar, e aquilo estava em direto, da maneira mais ostensiva, não podia haver, a palavra, portanto, ao deputado Domingo, da província de Cabinda, que não me parece ter lançado ali palavras obscenas. Eu Se retiro. chamar gatuno é insultuoso? Não é insultuoso quando se tem as provas. É a E não só, a realidade. política admite isso. Na política isso é admissível. Chamar gatuno, corrupto, O ladrão, regimento isso é da admissível Assembleia para Nacional quem faz política. proíbe isso. Tinha que se apresentar. Sim. Qual é a regra que está a infringir aí? Pois ela não citou qual. Eu captei bastante, tomei nota Eu do ouvi que do comentário do deputado Domingo, quando disse que eu não vou parar de chamar gatunos a gatunos, porque eu estou certo de que eles não podem me chamar de gatuno, porque eu não sou. Estás a ver? Porque ele não se sentiria ofendido, né, da reação dele, porque eles não têm evidência de que ele é gatuno, mas ele tem a evidência e ele chama eles de ladrão. Né?
O contrário não existe. É que a conclusão que eu cheguei é que a Presidente da Assembleia Nacional, por conveniência partidária, estava a defender a sua bancada, É só né? isso. Estava a defender o seu sua partido, dama, é só isso. estava a impedir que o deputado fizesse o seu trabalho. Estava a coartar a liberdade de expressão deste mesmo deputado. Um direito individual. Porque Isso aquilo é uma acusação grave que as nossas autoridades devem levar a conta, devem investigar. E, se possível, a Assembleia Nacional deve levantar as imunidades das pessoas acusadas, serem investigadas e serem levadas às barras do tribunal. Olha, muito interessante realmente o espetáculo que nós podemos ouvir e este é um vídeo que viralizou, circula nas redes sociais, está disponível, as pessoas podem aceder. Ladrões não querem serem chamados Pois não, de ladrões. eles querem dignidade e ponto final. Está muito calado o Teixeira, o Francisco Teixeira. Entretanto, os debates vão acontecendo e é por ali. Esta é a métrica de que Angola tem efetivamente democracia. O MEIA realizou ontem um debate, ou pelo menos albergou alguém que terá ido debitar suas opiniões, muito controverso nos últimos anos, Higino Carneiro. E a democracia vai acontecendo. É por ali que se consegue avaliar. Não, isso não, aquilo é história, aquilo não tem nada a ver. Isso não é passos para a democracia. Nós estamos distantes da democracia, nós estamos longe. Isso é mesmo uma terra do Pinochet. Nós estamos distantes de uma democracia, nós estamos distantes de um país normal. Quer dizer, então indivíduos entram numa escola, batem uma professora, né? Tiram a roupa da professora, vão ao tribunal. São obrigados a pagar 1 milhão de kwanzas e vão para casa. Quem é que bateu na professora? Aconteceu aqui no Zango, né? Aconteceu aqui no Quilamba. Indivíduos com encarregado de educação agrediram uma professora, né? Foram ao tribunal, pagaram 1 milhão de kwanzas e foram soltos no mesmo dia. Quer dizer, 4 jovens vão manifestar para exigir direitos, São são presos. levados ao tribunal, são condenados 2 anos e 6 meses. Quer dizer, então aquele que bateu a professora, quer dizer, 4 encarregados agrediram, despiram a professora, agrediram a professora à luz do dia, quer dizer, são levados ao tribunal e pagam 1 milhão, vão para casa descansar. Os jovens que foram com cartaz na rua a dizer que queriam uma Angola melhor, estão condenados a 2 anos e 6 meses. Quer dizer, isso não é um país normal, isso é para refletir. E se nós decidirmos que vamos ir lá à frente, que eles matam mesmo, esses não são irracionais. Aqui quem tentar, porque não, mesmo quando acontecem as eleições, não, porque a UNITA teve medo, a UNITA tem noção quanto essa gente é feroz. Essa gente é feroz, então professor, eles nem querem saber da educação. Bater professor e você cobra 1 milhão e manda as pessoas ir para casa. Indivíduos ficaram com 26 milhões de dólares das carteiras, estão ali, ninguém quer dar o dinheiro, as crianças sentam no chão. Ficaram com não sei quanto, 22 milhões dos livros das crianças, as crianças estão a estudar sem livros. Está a fazer cópias, agora os meninos têm que pegar um livro, levar na computadora, tirar a cópia, mas tem um orçamento de 20 e tal milhões para livros, 32 milhões de dólares para carteiras. Quer dizer, os indivíduos que ficaram com 32 milhões estão identificados, estão lá no Ministério. Nós escrevemos para a PGR até agora não vai capturar os indivíduos, mas se dizerem agora que o Petrócio que ofendeu a mãe do presidente, o presidente agora é mesmo capturado, amarrado, e pode ele julgar essa hora, Francisco, e vai para a cadeia. desculpa, Quer dizer, não ofender a mãe, não precisa. Se o Pedroso dizer aqui que o João Lourenço é isso e aquilo, pronto. ou o MPLA governo quer ser capturado. Vai Então, capturado. isso não é um país normal. Nós estamos indo distante de um país normal. Os debates que o MEI está a realizar é história. E nós temos estado a ouvir várias sensibilidades sobre história. Queremos compor livro, queremos editar um livro sobre história. É o nosso contributo que vamos deixar para o país. Mas não tem nada a ver com democracia, não tem nada a ver com isso, porque quanto a isso nós estamos distante das democracias até de Cabo Verde, aqui de países muito pequenos, sem chegando ainda na Europa. Então, é um processo longo, nós precisamos ainda de continuar a trabalhar, efetivamente continuar a pressionar o governo. Eu não sou apologista de que nós temos que dar nossas vidas, eu não vou dar minha vida por isso. Nós vamos continuar a pressionar o governo usando mecanismos legais. Né? Agora, dar vida também não vou ao extremo, né? Mas nós vamos continuar a encontrar melhores mecanismos para pressionar o governo. Nós temos que pressioná-los. Nas próximas eleições nós temos que criar melhores mecanismos para fiscalizar o voto. Porque eles têm um sítio onde eles nos aldrabam todas as vezes. Nós temos que aprender, porque a política é jogo. Você vai para um óbito, até o homem que está jogando sueca, ele já está no óbito, está no sentimento, mas está o drabata, meter carta no lixo para falar se deu maldada. Quer dizer, política aqui é poder. Nós temos que ter mecanismos de nos organizarmos e nos próximos pletos fiscalizarmos melhor.
Até se indivíduos deixarem o poder, entrar pessoas mais sérias, pessoas comprometidas com o país. Porque o MPLA já disse, quem não é do MPLA só chega diretor de escola. Isso é público. Então, nós que não somos do partido... Também chega entre aspas, sim, né? só chega diretor, sim, se chega entre aspas. Sim. Agora, nós que não somos, temos que encontrar mecanismo de tirá-los dali. Né? Está bem, Teixeira, eu ouvi a sua opinião. Dr. Manuel Cangundo, mas este artigo que passou a ser usado, o principal instrumento de repressão, o tal... Pois, o 333, acho que é do Código Penal, certo? Penal, sim. O processo de revisão vem da era do presidente Eduardo dos Santos. Portanto, não foi João Lourenço que introduziu este artigo. Ou seja, já havia uma perspectiva de introdução na revisão deste código, não é? Desta lei. Esta proposta, até chegar a ser maturada e aprovada, não é da iniciativa do presidente João Lourenço. Portanto, já vinha do mandato do outro presidente. Feliz ou infelizmente, portanto, o outro hoje, depois de aprovado, portanto, este artigo acabou por, enfim, incorporá-lo como seu instrumento fundamental de repressão, de modo que há muitos processos aí a correr, ainda falando de um deles, o William Toné, creio que ontem terá despendido o dia inteiro numa audiência, foi notificado pelo tribunal, e há muitas pessoas, no caso destas que foram condenadas por delito de opinião. Como é que olha para tudo isto que vem? Tanto é uma força, uma inércia trazida do anterior presidente e este sem... Embora o outro também fosse um bocadinho mais sofisticado, diferente do atual, não é? Pois, mais... Como é que vocês olham para tudo isto? Não, Solombo, é o seguinte, eu penso que o segredo está mesmo aí, não é? Pois. E deixa-me traduzir essa expressão que usaste de ser mais sofisticado. Penso que Eduardo dos Santos era uma pessoa de trato mais fino. Bom, mas isto tinha as suas implicações práticas, Sim, de sim, trato não, mais fino, mas criou o caso dos 15 mais 2. Não, mas espera. Eu não sei como é que o Pedroso que se escapou, não é? Provavelmente. Não sei como é que não foi preso naquela Não, mas altura. hoje por hoje, provavelmente. Vai ter que... Arguído. declarante. Pois. Declarante. Foi arguida. Arguída, pois. Foi presa, no caso. Então, veja. As duas meninas. Eu tive que responder, fui convocado a partir de um edital. A partir de um edital do Jornal de Angola, fui convocado ao tribunal e respondi como declarante, porque o meu nome surgiu no tal de Governo de Salvação Nacional como ministro da Juventude. Quer dizer, os 15 mais 2 dariam o suposto golpe do Estado e aquele governo de salvação nacional, o suposto governo de salvação nacional, onde supostamente eu seria o ministro da Juventude, tomaria o país. É por isso que eu fui convocado pelo tribunal através de um edital no Jornal de Angola, sim, não é? sim. Muito bem, então Pois, indo, Solombo, a questão é o seguinte, na verdade este artigo 333 não é novo, como dizes, não é? Porque na verdade ele já consta da antiga lei que agora foi revogada, que é a Lei de Segurança do Estado. dos crimes contra a segurança do Estado. Segurança do Estado. A lei dos crimes, obrigado. A Lei dos Crimes contra a Segurança do Estado. Este artigo já lá estava. Mas o que ocorre é que este artigo nunca foi tão utilizado, né, de Eduardo dos Santos como está a ser utilizado em João Lourenço. É aqui onde eu dizia que Eduardo dos Santos é uma pessoa de trato mais fino. Mas aliás, não era uma deixa- pessoa também, digamos, um pouco mais elegante, que analisava. E eu hoje por hoje já começo a ver que provavelmente a questão dos 15 mais 2 Foi um tenha acidente. sido usado, se calhar nem é ele à frente disso, estás a perceber? Entre eles mesmo esse João Lourenço, que na altura eram os seus auxiliares, né? Esse João Lourenço e os outros, é que criaram essa situação e usaram a imagem dele apenas. Porque este artigo já existe há muito tempo, mas deixa-me só ver aqui, e para fazermos o enquadramento do que estamos a discutir, né? Isto tem que ver, por exemplo, com aquilo que a Constituição estabelece como uma liberdade fundamental também, porque penso que já estamos no capítulo das liberdades, que é a liberdade de expressão consagrada nos termos do artigo 40 da Constituição. E eu vou ler, pelo menos o número 1, ele diz assim, primeiro epígrafo, artigo 40, liberdade de expressão e de informação. O número 1, todos têm direito de exprimir, divulgar
e compartilhar livremente seus pensamentos, as suas ideias e opiniões pela palavra, pela imagem ou qualquer outro meio, bem como o direito à liberdade de informar e de se informar e ser informado, sem impedimentos de discriminação. Mas isto na prática verifica-se? Em Obviamente que que na prática não verifica-se, por causa disso que está aqui, ó Solombe. Eu estava a falar de um relatório publicado pela Human Rights Watch. Ok, ok. E diz assim, é um parágrafo que diz assim: desde que assumiu o cargo de poder, referente a João Lourenço, em 2017, o governo de João Lourenço foi incapaz de investigar e julgar adequadamente os agentes da polícia que cometeram graves violações dos direitos humanos. O presidente também não se distanciou da decisão controversa do seu antecessor José Eduardo dos Santos de recusar o pedido de um Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos para criar uma comissão independente para investigar o alegado massacre dos membros de uma seita religiosa na província do Ambo. Estamos a falar disso, estamos a falar da questão do Cafunfo. O que é que esse relatório nos quer dizer? Que o João Lourenço é tão ditador ou pior que José Eduardo dos Santos. Está a perceber? Por isso é que a questão desta essa situação que a anterior lei dos crimes contra a segurança do Estado previa e agora foi trazida para o atual Código Penal e com muita ênfase, está em vigor, está na moda, como se pode dizer. É que aqui até você é só desenhar a cara de João Lourenço e lhe relacionar assim com alguma nota de dólar, nota mesmo Kwanza, ou então a pôr alguma coisa no bolso, pronto, você já cometeu o crime de injúria contra o presidente. Mas está aqui a Constituição. Eu li, o que eu disse aqui, não disse, eu li, está na Constituição. Eu posso expressar as minhas opiniões por meio de imagem até ou palavras. Portanto, dizer que um político é gatuno não é falta de respeito, até porque ele, enquanto político, é gestor da coisa pública. E a finalidade, o fim último de um político é satisfazer o interesse geral da coletividade. Quando isto não ocorre, quer dizer que está a haver desvios. Então, se eu estou a ver um presidente que inverteu a norma da lei dos contratos públicos, que a lei estabelece como regra da adjudicação dos contratos por via concursal, e ele faz da exceção uma regra, que é a adjudicação direta, eu não posso concluir que este presidente está contribuindo para o roubo ou assambarcamento do dinheiro público. Logo vão me processar porque estou a caluniar o presidente. Se ele é político, agora, se não está preparado para isso, que se demita das funções. É isto que devia ocorrer com os militantes do MPLA. Portanto, quando eu penso que era o Pedroso que dizia que as liberdades aqui parecem que existem, parecem mesmo. Ele não podia usar, digamos, palavras mais assertivas do que parecem mesmo. É que eles deixam-nos falar ao volume que lhes convém, não é? Quando nós estamos aqui a fazer essas reflexões, parecem, quer dizer, eles nos permitem fazer isso para dar a parecer que há liberdade de expressão em Angola. Mas não há liberdade de expressão em Angola. Se eu me dirigir diretamente a ele, como ele se dirigiu aos outros, então não foi o João Lourenço que chamou os seus correligionários de avarentos, marimbondos. Não foi ele que chamou isso. Mas se eu chamar isso a ele, vão dizer que estou a cometer um crime de difamação contra o presidente. Não foi ele na campanha eleitoral que chamou os ativistas de... qual é o termo que ele usou? Um termo pejorativo que eu esqueci e matei, não é? São tantos, portanto, eventualmente frustrados, não? Mais ofensivo que frustrado. Eu vou me lembrar daqui a instante, eu penso que depois vou... Quer dizer, se eu usar os mesmos termos dirigindo ao presidente, vão dizer que eu estou a faltar respeito ao presidente. Mas foi ele que se dirigiu assim aos ativistas, aos contestatários. Quer dizer, quando vem do presidente, e eu aqui também costumo dizer que a mídia às vezes colabora com isto. Porque se eu usar aqui uma linguagem ríspida, mas verdadeira, contra uma entidade, a mídia vai dizer, não, pá, doutor, cuidado, olha bem onde estamos. Bom, mas se for ela a dizer, não, ninguém chama atenção, o presidente tem cuidado para se dirigir para cidadãos angolanos. Está vendo? A própria mídia também tem culpa nisso. Então,
O que é que se quer dizer aqui? Mesmo quando Para vamos concluir olhar esta parte, do por ponto de favor. vista das outras liberdades, como por exemplo a liberdade de circulação. Pronto, é verdade que as pessoas aqui circulam, mas quando são pessoas que convêm também. Porque a Isabel dos Santos não gosta dessa liberdade. Mesmo na Europa ela não pode circular em qualquer país, sobretudo países que têm convênios com Angola, não é? Então, a parte disso, tem a liberdade da imprensa, artigo 44. Como é que nós estamos neste capítulo? Olha como que o João Lourenço usa e abusa dos meios de comunicação públicos, que já na era de Eduardo dos Santos já estavam a tentar abrir-se. É preciso Já sublinhar estavam a isto. tentar quê? Estavam a tentar abrir-se um pouco, porque na era do Eduardo dos Santos havia uma pluralidade. Porque veja, no Eduardo dos Santos, na era do Eduardo dos Santos, ou com o Eduardo dos Santos, até vez era de facto privada. Embora, não era privada, temos que dizer aqui. Não acha Embora sendo de pessoas ligadas ao regime, mas era de facto privada. E prestava um E bom serviço à prestava nação. um bom trabalho. Eu já vi o Solombe muitas vezes, até vezes naquela altura. Eu penso que desde que o Lourenço assumiu o poder, sobretudo agora, eu nunca mais vi o Solombe lá. Foi preterido liminarmente. Não, Não é? eu devo dizer que eu tive a opção de prescindir Ah, é? de Então, aparecer. também ainda. e fui- Mas eu acredito que também eles, se não prescindisse atempadamente, Eventualmente eles iriam fazê-lo. Iriam fazê-lo. Eu lhes dei o prazer. Então, os Fernando Heitor, João Paulo Ganga e outros que apareciam na TV Zimbo, onde é que estão esses outros? Eu Hoje quero, em dia a TV Zimbo só se fala de David Mendes, só se fala de. Quer dizer, todos aqueles que. eu, Balixionga. eu quero Pronto, não querendo acrescentar ter, peço um desculpa, não queremos elemento aqui citar nomes, né? Mas quanto à liberdade de circulação. sim, vai já, deixa-me só terminar esta Concluir parte. mesmo, doutor Exatamente. Paulo. Então, para dizer que Só mesmo temos 13 minutos. mesmo a liberdade da imprensa, aqui também não se coloca em causa. Mas eu queria terminar com um artigo que é muito importante, que é a liberdade de reunião e manifestação. Mas está a acontecer, os jovens do MEA fazem. Pergunta ainda que o Francisco quantas vezes foi preso. Não, ele está aqui, pergunta ao Francisco. As liberdades não se dão. Não se Conquistam. Conquistas depois. Você está vendo? Então, o Francisco está aqui. Já muitas vezes foi preso por causa de exercer este postulado constitucional que tem dignidade internacional através das normas que eu já citei no começo da minha locução. Hã? Como andamos nisso? Quantos jornalistas aqui não terão sido presos até por ir cobrir uma manifestação? Eu citei o caso aqui do Dr. Abel Chifucuvuco. Então o caso das Lunda, o massacre, não foi por causa de uma manifestação. Manifestação, Solombe. É. Então, quero dizer, existe um conjunto de liberdades que até estão postuladas na Constituição, mas infelizmente... Foram abolidas. Obviamente, na prática foram abolidos. Porque mesmo as manifestações, diga-se a bom da verdade, que elas até tiveram mais corpo com o Eduardo dos Santos, embora já no final do seu mandato, do que com o João Lourenço. Não, mas eu quero É que com o João sublinhar. Lourenço é que elas foram mesmo liminarmente indeferidas. É que ela ainda nem aconteceu, já vem até a polícia dizer que não, querem causar distúrbios, querem causar caos em Angola e ninguém vai se manifestar. Quer dizer, tudo isto... Mas queria dizer ao Dr. Mundo que a experiência pessoal mostrou que no Certo. tempo de Eduardo dos Santos as manifestações também não eram pacíficas. Sim. Mas não é, mas para acontecia os pelo jornalistas. menos. Na qualidade de organizador de Pois. dezenas de manifestações, Eram né, de desde muita 2011, Certo. sofri várias detenções, né, vários espancamentos, várias perseguições e ameaças. É só para dizer que durante a era de José Eduardo dos Santos as manifestações eram reprimidas. Eram, sempre Não eram foram em Angola. permitidas. Mas se fazemos Não uma eram comparação com o permitidas. momento atual. Não, existe um parêntese que se pode fazer. Quando o atual presidente João Lourenço subiu ao poder, as manifestações começaram a ser permitidas. Isto durante os primeiros 6 meses, por ali. Estás a ver? E depois as coisas endureceram. Olha o que aconteceu. Vê, por exemplo, o que aconteceu agora, o que está a acontecer agora com os 4 jovens. Estamos a falar do Adolfo Campos. Estamos a falar do Tanais Neutro. Estamos a falar do Gildo das Ruas. Estamos a falar do Pensador. Né? O Adolfo Campos está neste momento encarcerado na prisão de Calomboloca. Então, O Gildo está doente.
Apanhou, qual é a doença que apanhou no Pneumonia, São Paulo. E Tá qual é o crime de que são acusados? Qual é o crime? Olha, um crime que não foi provado no tribunal. O famoso Desobediência, 3333. Pronto, eu quero acrescentar sobre um elemento quanto à liberdade de circulação. Né? É só para reiterar que nós aqui respiramos até onde o MPLA permite. Sim, Olha sim, que sim. quando se deu o caso de Cafunfo, a manifestação que foi duramente reprimida em Cafufo, um grupo de deputados Foram impedidos de circular. foi para lá. E é trabalho dos deputados fiscalizar as ações do executivo. O executivo. Os deputados daqui não têm o mesmo direito. Estás a ver? Estás a ver? É que a própria liberdade de circulação também Acontece na medida que eles permitem. Claro. Sim, estou de Estás a acordo ver? com isto. Quanto tempo os deputados ficaram barrados, impedidos de entrar àquela localidade? Na vila de O mesmo se deu no caso dos massacres na Kaala, no Ambo, Montezuma. Montezuma. Estás a ver? Um grupo Pela segunda vez, né? grupo de deputados também foi para lá, também queria ir para lá, foram impedidos. Né? Enfim. Mas só depois deles terem praticamente limpado a área é que deixaram um outro grupo entrar. Olha, mas procedemos. isto é Pedroski, bastante. está entendido. Nós deixamos pendurado o dito dali. Eu não sei se ele aguentou esta espera. Eu peço desculpas, sinceramente, o calor aqui do debate. Esta é a vantagem de vir ao estúdio. Dito ali, estamos com pouco tempo. Eu esqueci-me de ti. Eu peço desculpas por essa razão, apesar do lado involuntário. Eu, se estiver na linha, vamos pelo menos fazer a conclusão de tudo o que está a acontecer no nosso país. Reitero a sua opinião de que temos que voltar a morrer para resgatarmos a liberdade que foi sequestrada. Bem, já não temos o dito ali, certamente ter-se-á retirado para outros a fazer. Eu estou em fase de conclusão daquilo que nós abordamos aqui. Hoje o tema foi direitos civis e liberdades nos dias atuais, avanços e recuos no contexto da transição rumo à democracia. Já num primeiro sum-up, como dizem os ingleses, não é? Logo no princípio ficámos com a ideia de que tivemos recuos. Aliás, o Teixeira deixou essa ideia logo que começou a sua intervenção. Reiteram que recuamos definitivamente, mas então como é que vamos fazer? Temos pouquíssimo tempo para refletir, rapidamente, para debitar aqui as vossas opiniões Exatamente. em relação àquilo que é necessário fazer para que... As minhas conclusões vão ser em análise a mais duas liberdades que a Constituição consagra. Liberdade de associação e liberdade sindical. Bom, a própria Constituição consagra que os trabalhadores eu tenho o direito de constituir a associação sindical para reivindicar seus direitos. Olha, mas quando isto acontece, quando de facto os vários sindicatos se manifestam até nas empresas públicas, nós vemos uma instituição do Estado. Mas o governo é irredutível. Por acaso, nem sei se vale a pena fazer Exatamente, é onde eu estou a dizer. Até a polícia aparece para reprimir trabalhadores que estão somente a reivindicar um direito laboral. Tem o exemplo da greve dos professores de ensino superior. Sabe que tem história. Até greve dos médicos, enfermeiros. Quer dizer, o governo é irredutível. É irredutível. Então de que vale estar a fazer greves? Neste momento está a ser... se quem sai prejudicado até neste caso são os estudantes. Olha, neste momento está a ser discutido uma proposta de lei que visa abolir a greve? Não. Que visa conferir ao presidente, poder ao presidente de ser ele a definir qual é a associação que ele pode autorizar a sua legalização ou não. Há um projeto. Há um projeto de lei que está a ser discutido, a ser aprovado. Quer dizer que muitas associações vão deixar de existir e todo aquele que quiser criar uma associação tem que ser amigo do presidente, porque senão não vai conseguir. Por isso, estamos diante de mais o cerceamento de um direito ou de uma liberdade que também tem dignidade constitucional. Para terminar, queria tentar interpretar aquilo que diz o dito dali.
A minha visão vai em sentido contrário dos colegas, e quem sabe do próprio Solombe. Né? Quando o dito dali fala que temos que voltar a morrer para salvar Angola. Bom, em princípio, todos nós vamos morrer, Solombe. Mas é preferível morrer de pé lutando do que morrer ajoelhado. Ninguém quer tomar a dianteira, não é? Não. Há pessoas que tomam dianteira. O facto de eu estar aqui a dizer isso, eu estou a me colocar sob risco. Eu já fui batido no carro. Não é? Eu nunca falei isso, porque eu vejo que a coisa que se tu tornas público parece que dás mais. Azul. Sim, eu já fui batido no carro. Eu já sofri situações um bocado complicadas também. Então o facto de eu estar aqui, eu estou a dar peito à bala. Portanto, Eu concorda sei. com o dito ali. Eu concordo, só não devemos interpretar isso no sentido literal, porque penso que não é isso que ele quis dizer de forma concreta, que as pessoas têm que ir dar peito à bala para morrer de forma literal. Não, o que ele quis dizer é que as pessoas têm que ter coragem de continuar a reivindicar, continuamos a lutar, porque na verdade a mudança desse país, eu nem acredito sequer que está nas eleições, porque eu não consigo ver o MPLA alargar o poder por via das eleições. Olha, vou lhe dizer como é que sai. Em 2020, salvo memória, na Romênia, o governo romeno aprovou uma lei que visava descriminalizar os atos de corrupção cometidos pelos membros do executivo. A população saiu às ruas durante mais de 30 dias. Mas não é meia dúzia de população, é população que até carros não se movimentavam. O governo revogou a lei, o povo disse, não queremos mais lei, agora você tem que sair do Estado. Teve que se convocar. Não são exceções. Perguntou, como é que sai? Então eu estou a dizer, a forma lógica, e porque também está na Constituição. Exatamente! Não, às vezes o caos também é importante para vir a ordem. As ditaduras gostam mesmo do caos. Não, calma. Teixeira, é claro que vão matar. Então, mas não costumam matar até agora. O Inocêncio não morreu. Mas é uma pessoa, é uma assassina. Eu sou ativista, Como então? eu sou revu Está a perceber? e defendo. É amante deste linchamento do tipo Nicolau Ceausescu. Foi o... Então, para terminar, Eu- Eu presidente da defendo Roménia. o exercício do direito de reunião e de manifestação. e pacificamente, é só isso. Tenho lutado, continuo a lutar quanto a isso. Agora, se pensar Se que o com as povo, eleições mesmo, não, isso não vai Se o acontecer. povo isso decidir não hoje, se acredito muito. decidirmos hoje que temos que nos levantar e endireitar esse Vamos país, levantar. estaremos legalmente a exercer um direito que E a é Constituição constitucional. nos concede. Para mim, podemos avançar agora. Porque os Estou governos- preparado. Teixeira. Eu digo que o que eu dito, eu concordo com o que eu dito. Os partidos têm noção disso. Quando os partidos por vezes toleram, é mesmo para termos uma estabilidade. Você pensa quando a oposição tolerou nas eleições, aceitou ser aldrabado, ser batotado. É alguma noção mesmo de Estamos de noção acordo Estado. que a oposição foi aldrabada? Foi batotado, isso é claro. Foi aldrabado, foi batotado, isso é batota. Então Mas ganhou, eles- então a oposição ganhou as eleições? Tá claro! Agora, eles foram também ponderados. Eu não sabia disso. Eles foram ponderados e têm mesmo sentido de Estado. Eu acho que temos que encontrar um meio pacífico. Eu não sou daqueles que acham que tudo ou nada. Não. A mulher está acima de tudo Francisco, e é preciso ter algum Francisco, equilíbrio. Né? calma. Agora, também não Meu sou amigo, contra quem pensa diferente de Francisco, mim. não, a questão é né? a questão é a seguinte. Quando se fala do exercício de um direito constitucional, o entendimento não deve ser nessa perspectiva de tudo ou nada. Quer dizer, vamos na rua, cada um com a arma dele, vamos matar todos Não nós. é Não é isso. Não é. É ir reivindicar um Não é. direito Tirar você- o- pacificamente. Sim. Não, peraí, O que aconteceu na Romênia. Mas sabe que nós estamos a A falar? Não, lei mas é o que clara. aconteceu na Romênia? A reunião lei é e clara, manifestação sim. deve Ô, ser Francisco. Não, isso eu concordo. Francisco. Agora, Teixeira, vai tirar. Teixeira, o exemplo que eu te dei na Romênia. Nós queremos- Teixeira. Esses são canibais. vão te matar. Teixeira, o exemplo que eu te dei na Não Romênia. tenha dúvida da Tá mudança bem, do género. Os eu pais da compreendo. nossa independência Mas você acha, Teixeira? Não tenha dúvida Tiveram que acha ganhar que esses coragem. indivíduos matam Nós ou temos não. que Não ganhar acredito- essa não, Não coragem. lhes metem causa. Não, Eles vão mesmo te matar. Teixeira, espera. Eles são maus, não tenha dúvida. São Olha, maus. Solomon, permita-me só Eu concluir. tenho dito que se alguém diz que me ama e não está preparado a morrer por mim, é falso. É falso. Tá entendendo? Sim, é falso. Se eu digo que eu amo o meu filho e não estou preparado para morrer pelo meu filho, pela minha esposa, Aliás, a eu sou cobardia, falso. aliás, A morte é o individual. sentimento Eu- é falso. A morte não é Não. Não, é individual. individual. Um Não pai posso morrer na vez que do outro. ama, um pai Não, que não ama, posso morrer na vez do um outro. pai que ama o seu Não, eu filho, não posso Mas morrer. então, pai que ama o seu filho. Eu não vou morrer na frente do provável outro. que morrer está para que pessoas capacitado a fossem morrer por esse Nós não filho. estamos, você não disse o facto de nós estamos aqui, estamos a dar peito a bala.
Sim. Então estamos Claro. a fazer Não, isso. eu- Estamos a combater sim, embaixo da mesa. Claro. A luta Mas é feita de várias Eu, maneiras. eu acho que a forma de tirar o governo de ditadores como esse é usando meios estratégicos e pacíficos para tirar os daí. Não é do mesmo jeito. pacífico, Agora, a do manu- outro jeito, esses vão matar. Nós estamos a lutar. Bem, bem, Nós estamos a lutar senhoras- pacificamente, legalmente, mas nós sabemos que as nossas ações aqui, né, estamos num regime ditatorial, por simples facto de estarmos aqui a exercer um direito, somos capazes de ser reprimidos, somos capazes de... O jogo tem. A batota faz parte do jogo. Nós temos que aprender a controlar o batota. Não, nós temos que aprender a controlar o batoteiro. Quer dizer, não vamos todos